Oi, está começando o 136º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. A leitura reiterada dele mostra um manancial de coisas para a gente pensar a linguagem e literatura que é muito precioso. Essa que você acabou de ouvir é a Ana Lima Cecílio, curadora da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Eu já vou falar mais sobre ela, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei Rouanet. Antes de mais nada, a gente tem um recado para você das edições Sesc São Paulo. As edições Sesc São Paulo lançam agora Vestígios da Floresta, Povos Indígenas Refugiados da Amazônia. Nele, o biólogo, educador e indigenista Daniel Canguçu revela o complexo modo de vida de povos indígenas em isolamento e explora a chamada ciência mateira. Combinando botânica e arqueologia, Canguçu oferece uma perspectiva única sobre a vida desses refugiados em sua própria terra. A publicação conta ainda com notas botânicas, fotografias tiradas em campo e foto inédita e prefácio de Sebastião Salgado. Quer saber mais? Adquira seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo e nas livrarias. A Ana Lima é formada em filosofia pela USP e trabalha há mais de 20 anos no mercado editorial. Ela já atuou de ponta a ponta em áreas como edição, clubes do livro, curadoria literária, jornalismo e inclusive livrarias. Ela foi responsável por trazer para as livrarias brasileiras, como editora, ninguém menos que Helena Ferrante, e trabalhou em edições incríveis do Samuel Beckett, da Hilda Hilst e de outros grandes autores da literatura universal. Mas no programa de hoje, a Ana Lima está aqui para falar do homenageado da Flip 2025, Paulo Leminski. A Flip desse ano vai acontecer de 30 de julho a 3 de agosto. Além da presença da Ana, hoje é dia de estreia aqui no 451 MHz. A poeta Bruna Beber, que você conhece aqui de carnavais muito recentes aqui no 451 MHz, ela teve esse ano mesmo falando sobre o livro da Miranda July, que ela traduziu. Ela é a nossa nova colunista aqui do 451 MHz. É isso aí, uma vez por mês ela vai estar aqui comigo entrevistando os autores mais legais que acabaram de publicar seus livros no Brasil. A Bruna é poeta, tradutora e letrista, ela traduziu para o português narrativas de grandes autores da língua inglesa, como Shakespeare, Lewis Carroll, Neil Gaiman e o Dr. Seuss, que é o maior autor infantil da língua inglesa. A Bruna também já publicou algumas coletâneas de poemas, ela é uma poeta importante da poesia contemporânea brasileira. A Bruna é uma grande leitora de poesia, literatura, ensaio e outras milongas mais, e ela vai trazer um pouquinho aqui do repertório dela, né, ajudando a gente a pautar o 451 MHz e também toda a sagacidade dela como leitora de poesia e de literatura. Então vai trazer um refresco aí para você que está cansado das minhas cordas vocais tão fatigadas. Eu vou estar ao lado dela entrevistando os nossos autores e autoras, e a primeira que a gente convidou foi a curadora da Flip para falar desse grande poeta brasileiro, Paulo Leminski, que está ganhando uma justa homenagem na Flip 2025. Então a gente aproveitou a oportunidade para perguntar para Ana Lima por que ela escolheu o Leminski como homenageado e como que a poesia dele está viva hoje, tanto na poesia dos poetas contemporâneos como na vida real. Ele é um poeta muito conectado com o tempo, com a vida, e a gente tem uma facilidade, no bom sentido, da leitura da poesia do Leminski, que ela vai explicar um pouquinho pra gente aqui. Nós vamos falar também do Leminski prosador, tradutor e da figura dele também, quem foi, de onde veio Paulo Leminski. Então vamos lá começar a nossa conversa com a Ana Lima Cecílio e a Bruna Beber. Então a gente está aqui no nosso primeiro programa com a participação da Bruna Beber, a nossa nova colunista do 451 MHz. Na verdade, uma entrevistadora que se soma aqui a mim nesse programa e que é a grande poeta e agitadora cultural, curadora literária, Bruna Beber. Tudo bem com você, Bruna? Tudo bem, Paulo. Um prazer estar aqui falando com você, com os ouvintes, estreando com a Ana Lima. Maravilha. Estamos aqui para receber o seu repertório, enfim, as suas ideias aí para a gente pautar o programa uma vez por mês, tendo essa grande poeta brasileira. Acabou de lançar a sua Poesia Reunida. É isso, Bruna? Junho vai sair minha Poesia Reunida, meus 5 primeiros livros. E qual o título que está saindo o volume? Romance em 12 linhas e outros poemas. Muito bom, para puxar ali pelo seu poema mais conhecido, vamos dizer, do público. Vambora, que agora a gente vai conversar agora nesse programa com a curadora Ana Lima, curadora da Flip, Ana Lima Cecílio. Tudo bem, Ana? De volta aqui ao 451 MHz. Já veio falar de João do Rio, né, no ano passado. E já
já vim coincidindo. falar dos meus mais queridos, que foi o João do Rio e o Dalton Trevisan. Foram E do ótimos. Dalton também, é verdade. Agora, e pelo visto, o seu coração tá morando em Curitiba, né? Porque você escolheu... Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, mas sim, meu coração tá em Curitiba. Que bom, seja bem-vindo aqui. E, enfim, vamos conversar aqui sobre esse homenageado, um grande poeta brasileiro. Queria saber um pouquinho do que você tá pensando aí. Já faltam quanto tempo? 3 meses para... 3 meses. Tá quase aí a Flip batendo na porta. E aí, o que você nos diz de Leminski em Paraty? Esse de escolher o homenageado, você já esteve nesse lugar de curador da Flip, você sabe bem como é que é. Assim, a gente fica entre se guiar pelas nossas paixões, que é sempre um bom caminho, mas tem um monte de outras coisas que eu acho que podem ser decisivas nessa escolha. E um pouco olhando as Flips que já tinham passado, tal, o João do Rio foi muito certeiro, assim, quando me convidaram, eu já tinha pensado nele, porque eu acho que ele é um autor brasileiro desconhecido, acho que agora está sendo um pouco mais, mas ele tem tanta coisa para conversar da obra dele, assim, primeiro, claro, é muito carioca, o que está até no nome, mas ele tem um pensamento sobre a formação do Brasil que é muito interessante, né, que é olhar um passado, que é um passado construído de violência, de escravização e dessa cidade que se forma desse jeito, mas também uma vontade incrível de olhar para o futuro, e aí ele fala de cidade, fala de crônica, tem novas formas de pensar a escrita, de levar o jornalismo para um lugar literário, que eu acho que é muito interessante, assim. Enfim, o que eu achei do João do Rio, quando a Flip acontece, é que ele se derramou nas mesas, que não eram especificamente sobre ele, mas ele pautava um monte de discussão que era interessante. E aí, para achar esse homenageado desse ano, que é o meu segundo ano, eu fiquei muito pensando nisso, em quem fosse um autor que abrisse conversas múltiplas, assim, que não fosse só uma coisa de discutir a obra de um específico autor, que pode ser maravilhoso. O Brasil tem um manancial incrível, assim, mas eu acho que essa possibilidade de abrir conversa seria uma coisa interessante. E eu tinha ficado um pouco com uma meia-culpa da Flip do ano passado, que era de ter tido pouca poesia. Pouca poesia para não dizer nenhuma, assim, a gente tinha uma poeta, que é uma grande poeta, que é a Bruna Mitrano, uma poeta carioca, mas ela não estava numa mesa de poesia. Ela estava numa mesa que falava justamente sobre o trânsito da cidade, era ela e o José Faleiro, assim. E aí eu falei, pô, poesia tem uma produção tão incrível no Brasil, é uma coisa tão importante, tem tantas vozes, é tão democrática, ela tá em todos os espaços, ela tá no Brasil inteiro, e que merecia ter um olhar um pouco mais para isso, assim. E aí pensei no Leminski, que é verdade, é uma paixão de infância, de adolescência, assim, mas que é também uma figura muito norteadora do que se fez depois de poesia. Isso a Bruna pode dizer muito mais do que eu, assim. Mas eu tenho a impressão que o Leminski, ele quebrou umas coisas, porque ele tinha uma postura de fazer com que a literatura chegasse às pessoas, de tirar o encastelamento da poesia como uma coisa difícil, hermética, feita para iniciados, e se derramar ali, chegar na camiseta, na pichação de muro, tentar uma popularização, tentar fisgar os leitores pela poesia, para ir chegando em várias outras coisas. O Leminski, ele era tão esperto que o que ele faz de crítica literária, acho que até amarra um pouco a gente de fazer outras leituras, mas é muito válida. Quando ele põe o título do livro Caprichos e Relaxos, ele fala o bandido que sabia latim, ele trabalha nessa dicotomia, que é um cara que estudou muito e que é muito erudito, mas que ao mesmo tempo consegue fazer o trocadilho e a poesia rasteira com um ditado popular, quebrando esse tipo de coisa. E isso me interessa muito, sobretudo no momento que o Brasil tem umas taxas de dados de leitura daquelas coisas do Instituto do Livro que são tenebrosas. Você sabe, eu sei que a 451 se preocupa com isso, mas assim, a gente está diminuindo o leitor, a gente tem uma luta contra as redes sociais e a dispersão da comunicação que é imensa. Então eu acho que você trazer um poeta que tinha essa preocupação pré-internet, assim, né, de fazer esse gancho, de trazer os leitores, é importante para a Flip, para os festivais literários, assim. Acho que a gente tem um pouco esse papel. Isso que você falou da abertura e tal, a poesia do Leminski, ela tem um alto grau de comunicabilidade intencional. Acho que por ele ter sido poeta, professor, tradutor, crítico, escritor, publicitário, praticante do judô, ele existia ali uma intenção da comunicabilidade. E eu acho que isso, Ana, não sei o que você acha, mas eu acho que isso se deve ao fato do Leminski ser um poeta-compositor e declaradamente uma pessoa que se formou como poeta na música popular brasileira. Então,
isso é muito presente na poesia do Leminski, e a gente vai conhecer depois as composições dele, mas era uma inspiração e uma busca. Então era uma poesia afinada com o mundo e com o próprio ouvido dele. E eu acho que por isso ele ensinou tantas coisas e por isso ele abriu tantas portas. Eu vou citar aqui um trecho da newsletter da Ana Lima no Substack, que ela fala, uma newsletter sobre o Leminski. Ela dá uma definição, ela diz: um susto. Eu não fazia ideia de que a poesia era aquilo, entender que língua e linguagem são diversão, que palavras têm caráter, que frases criam expectativas, que quebrar o que se espera de uma frase é fazer filosofia, que rima é construção de sentido, que ritmo faz ironia, que tem ato falho, trocadilho, limerique, haikai. Nossa, você lendo é tão melhor, Bruna. É a newsletter Lábia, que eu recomendo que vocês assinem. A Lábia. O Substack. A Lábia, perdão. A Lábia. Mas o Leminski, ele entra na vida das pessoas numa fase de formação de leitura. E ele é um poeta que nos forma a vida inteira. Porque não paramos de ler Leminski, não paramos de tentar compreender e cantar com Leminski. Então, eu queria saber, assim, como que o Leminski entrou na sua vida? Porque cada um tem uma história diferente e muito íntima. Sim, na minha foi um livro contrabandeado da minha mãe. Chegou lá Close, que é um livro que é póstumo, né? Que é uma reunião de poemas que ele deixou meio arrumadinha, como ele deixava tudo, esse daí, exatamente. E ele deixou o Ex Estranho, que são 2 livros brilhantes que ele deixou, como a Alice conta, Alice Ruiz, que é a viúva dele, deixou em pastinhas, bem organizado, assim. E o primeiro que saiu foi o Lavian Close, que é um livro da Brasiliense, e que chegou na minha casa 2 anos depois da morte, em 91, chegou esse livro lá em casa, e eu comecei a ver, eu sempre gostei muito, assim, de leitura, de literatura, assim, mas isso desse trecho que a Bruna leu lindamente, tem uma coisa de ritmo e que tem a ver com a coisa da música, que é muito impressionante, porque eu não lia poesia, mas em casa a gente ouvia muito Chico, Caetano e tal, e a minha mãe, que não tinha nada a ver com literatura, que era médica, era muito atenta a isso, meu pai também. Presta atenção nessa letra, olha o que ele fala. A gente tem uma coisa de falar assim, no Brasil ninguém lê poesia não vende e tal. Cara, a gente é o país da poesia por excelência, que é a poesia da música popular. Então tem um negócio do samba, desde os pontos de macumba, do samba, a crônica que o Paulinho da Viola faz, enfim, a poesia absurda que é do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, assim, a gente é muito musical. E o Leminski teve uma compreensão disso, de ouvir, tanto que os grandes ídolos dele eram o Caetano, né? Ele tinha o Gil, a biografia que ele escreve do Cruz e Souza, na reunião dos perfis que chama Vida, que ele faz esses perfis biográficos, é uma homenagem ao Gilberto Gil, assim, que é comovente. Então eu acho que tem isso. E o Leminski, assim, quando eu comecei a ler, ele me dava uma coisa que depois, assim, um poeta puxa o outro, né? Depois eu fui ler o Bandeira, e o Bandeira tinha a mesma coisa, que é ficar com um poema na cabeça. Isso eu acho uma coisa incrível, isso acontece comigo até hoje. Agora que eu voltei a ler o Leminski, assim, você fica, assim, 10 anos jogando bola, 10 anos jogando... Você fica com um verso, assim, batendo, que nem música chiclete. É muito parecido. Porque são refrões, né? Por ser compositora, ele faz refrões. É impressionante, tem uma cadência, é essa coisa da frase, tem uma cadência, tem um ritmo, tem uma coisa que seja ler do mesmo jeito sempre. Então foi por aí, mas me deu esse estalo da facilidade da poesia. Poesia não é difícil. Poesia não é soneto parnasiano, que tem a sua beleza e que é uma delícia, eu adoro também. Mas ela tem esse imediatismo de você falar, tem uma coisa que eu falo nesse texto, que é uma definição de um filósofo do romantismo alemão chamado Schlegel, que ele fala assim, o xiste, né, que ele trabalha com xiste, com trocadilho, essa brincadeira de linguagem que a gente gosta muito, mas ele fala assim, o xiste é o surpreendente reencontro de 2 pensamentos amigos que não se viam há muito tempo. Então você tá lá andando, o negócio ele fala, ai querido, você por aqui, que saudade, né? Então assim, o Leminski é isso o tempo todo. Quando ele junta essas coisas, tem uma sensação que o Itamar Assunção, que é um músico que era amigo do Leminski, tem parcerias belíssimas com ele, fala assim, como é que eu não pensei nisso antes, né? Assim, essa poesia do assim, tava óbvio, tava ali, o sentido, o som, as coisas juntas, como que isso não me passou antes pela cabeça? É por isso que é genial, porque vem imediatamente
assim. Você tem um poema, Bruna, que eu acho que é muito nesse sentido, que é o limão, no Sal de Frutas, no seu livro que tem os poemas, assim, limão, se a vida der, agradeça. É óbvio, não tem que fazer caipirinha, não tem que fazer limonada, é limão, é bom demais, assim, né? E é isso, assim, depois que você faz isso, você fala, nossa, como a gente é idiota de ficar acreditando nesse ditado. A Bruna é uma gênia, porque enxergou o óbvio, assim. Sim, eu acho que o Leminski, ele mistura muitas matérias. Ele mistura o humor, ele mistura o imediato, o instante, né? Ele mistura a filosofia alemã, ele mistura romantismo e ele mistura a música. Então tem ali uma alquimia que sai dessa mescla que é encantatória. Ela, ao mesmo tempo que encanta, ela também ensina. Ensina a ouvir, ensina a escrever, ensina a compor versos, compor canções. Então, eu acho que daí vem o fato de que o Leminski, ele é uma paixão à primeira vista e ele permanece uma paixão à primeira vista ao longo da vida. Então, que alegria poder entrar na poesia pelas mãos do Leminski, pelas mãos tão intrépidas e deliciosas do Leminski. Tem uma coisa assim, como eu li o Leminski lá em 91, semi-criança, né? E é fácil, e é imediato, e você aprende, e você corre o risco, podia ter uma tarja. Crianças, não tente fazer isso em casa, porque não é simples, assim. Mas aí passou muito tempo, eu li tudo, e cheguei no Catatal, que é o único romance que ele escreveu, que aí é um absurdo de uma prosa exuberante, talvez o romance experimental mais radical que exista no Brasil, e que é uma maravilha também de som e sentido, é bonito demais, assim. Mas depois que você passa nessa paixão, você vai lá ler outras coisas, ler outros contemporâneos, chega em outros lugares, vai pros antigos e tal. E o Leminski fica ali num lugar meio de paixão da infância. Agora, por conta da homenagem, eu peguei ele pra ler, e aí você pega tudo de novo, e já com uma bagagem de ter feito faculdade, de ter trabalhado com todas as coisas, você fala, puta, mas é bom mesmo, assim, né? Ele continua preservado em um monte de delicadeza, essa delicadeza da facilidade, mas tem uma sofisticação que é muito bom. Aí eu tava conversando com o Tarso de Mello, poeta, escritor, crítico literário, curador, ele é editor do Círculo de Poemas, aquela coleção belíssima da Fósforo, assim, e o Tarso falou isso, o Tarso tá fazendo pós-doc em Leminski. E aí ele foi me falando dessas várias coisas que ele também lê desde menino, mas como é renovadamente, ele é inteligente para cada fase da vida. É como se em cada fase da vida você descobrisse um Leminski que te fala sobre coisas que, sei lá, que você não tinha pensado, que você não tinha dado conta, como que ele é samurai nesse sentido, das 1000 metáforas que ele fala o bandido que sabia latim, mas eu acho que tem uma coisa de samurai que é da precisão da espada, assim, eu acho que quando você vê um escritor que tem tanta precisão ali do verbo, do sentido, é muito bonito, assim. A gente que gosta de palavra, que gosta disso, assim, é belíssimo. Tem uma dedicação atlética, porque o Leminski tinha essa preocupação atlética. Então, a respiração que você trabalha no exercício físico é a respiração que você trabalha também dentro da composição do poema. Então, são disciplinas que se encontram e se aliam, porque quando você respira, você se ouve. Então, a sensação é que ele estava o tempo inteiro trabalhando a escuta como o sentido primordial de ser, da existência e do fazer. E no Catatal ele diz, guardar a vida dentro de uma música sim, mas os ouvidos envelhecem. E o Catatal ele é visto como uma prosa experimental, na verdade a gente poderia caracterizar como a prosa que se deseja fazer, e ele dá uma volta quando ele, por exemplo, escreve o Vida, as 4 biografias que você citou e que a companhia reuniu num livro, ele escreve sobre 4 pessoas que ele admirava muito. E ele escreve com paixão, ele escreve como um poeta. Só que ele dá uma volta tão grande que aquela prosa, aquela paixão, vira teoria literária. Porque ele tá colocando uma paixão em jogo, juntando conceitos da crítica e da teoria literária. Então, por exemplo, eu usei o Vida no meu mestrado, sabe? Então ali ele também tá ensinando a fazer um ensaio e a fazer uma biografia com paixão.
paixão, que às vezes é o que falta nas biografias. Tem um texto que eu acho que é maravilhoso, na verdade é uma transcrição de uma fala, mas que é lindo, que era aqueles livros que o Adalto Novaes fazia na Companhia das Letras. Tem um que chama Os Sentidos da Paixão. E a fala do Leminski, que está transcrita, é a poesia, a paixão da linguagem. Então é exatamente essa volta, né, que você deu, assim. E o Vida, particularmente, Bruno, eu tenho pirado muito nisso, assim, porque são 4 perfis biográficos, que talvez chamar de biografia seja um exagero, porque é outra coisa ali, mas é Jesus Cristo, Bachot, Trotsky e o Cruz e Souza. Eu acho que esses 4, esse volume do Vida, é um pouco a vida dele também. É um jeito de você fazer, que é uma coisa que o Borges fala, que a nossa biografia são os livros que a gente lê. Eu acho que esses 4 personagens pelos quais ele tinha uma grande paixão, eu acho que são ele também, são pedaços dele, que era esse cara maluco, múltiplo, cheio de coisas, assim, mas eu acho que é muito bonito de ver como você tira do Bachot aquela precisão do Japão e do judô e toda a parte oriental que ele traz, do Cruz e Souza, uma ancestralidade negra, que era a mãe que era, e essa paixão pelo Gilberto Gil, de Jesus, uma devoção humanitária e belíssima, que é o que há de melhor no cristianismo, que é a paixão pelo próximo, assim. E do Trotsky, a militância, que era uma coisa que ali na época dele estava super importante, mas também pela paixão. É muito parecido a paixão do Trotsky com o Jesus Cristo. E é lindo como você vê uma pessoa como Leminski na paixão se dissolvendo nos 4 e se formando dos 4 também, né? Assim, cada um muito diferente, mas muito similares. E no misticismo, né? Porque cada um desses 4 que são, poderíamos dizer, 4 lados do Leminski, existe o misticismo, né? Em todos esses, a profecia. E essas biografias, obviamente, não são biografias clássicas, porque entre todos os gêneros que ele praticou, o jornalismo, salvo engano, não estava entre eles, a não ser... Então, são biografias idiosincráticas, biografia de poeta. E eu queria perguntar para vocês duas, o que vocês acham, como prosador, ele é um típico poeta escrevendo prosa, no sentido de o cara que escreve pra caralho, como se dizia na época dele e tal, e que, na verdade, é uma prosa, é quase um manifesto estético, tem uma coisa, mas não tem uma autonomia em relação à poesia. Posso estar falando alguma besteira. Porque a poesia é muito forte, e esse Catatal, o verdadeiro Catatal, acabou sendo toda a poesia, né? Quando saiu esse volume de poesia reunida, que trouxe essa magnitude toda, e ele é quase um I Ching, que você abre em qualquer página e tem uma coisa maravilhosa, e foi aí que talvez ele tenha começado a ser canonizado, vamos dizer, né? E aí a gente vai chegando, tem a Flip, tem 1000 outras coisas ainda por acontecer, mas eu queria perguntar para vocês duas, não é uma forma de diminuir a prosa dele, pelo contrário, eu acho que grandes poetas têm nos seus livros de prosa preciosidades, assim, né? Mas muitas vezes estão ligadas mesmo aos livros de poesia. Não sei se eu tô falando bobagem. Eu não sei, eu acho que tem coisas diferentes. O Catatal foi o primeiro livro que ele publicou. Acho que tinha uma coisa de poemas curtindo, não tenho certeza isso, mas o primeiro livro como projeto literário mesmo foi o Catatal. E o Catatal, acho que ele tá num outro lugar. Ele tem essa prosa experimental. A Bruna, eu achei que ela fosse fazer isso, quase saiu, assim, mas é quase um poema em prosa, eu acho, né, o Catatal, porque ele tem um apuro ali de todas essas coisas que a gente falou, de ritmo, de linguagem. É um livro muito... Eu queria muito ouvir o Catatal ser lido em voz alta. Gravado. Eu li muito, assim, em voz alta, porque tem umas passagens que são uns mantras, assim, é muito maravilhoso. Agora, tem o Catatal, que é esse romance que era o grande projeto, e que eu desconfio, isso eu não sei também, mas eu desconfio que ele achava que era a grande obra dele. Assim, aquele se dedicou com muito afinco, anos, ele e a Alice foi uma grande parceira editora o tempo todo de fazer isso. As outras prosas, que tem o Gozo Fabuloso, que é um livro maravilhoso, que foi lançado pela DBA, espero que seja relançado agora, e o Agora Que São Elas, que também são contos, crônicas, esse que tá aí na mão da Bruna, que é maravilhoso, assim, são contos, que é o Gozo Fabuloso, que tem um que se chama Céu Embaixo, que eu acho uma obra-prima do conto, do que ele cria de tensão, então ele é um grande contista também. Não sei dizer, Paulo, se ele faz uma prosa de poeta, assim, eu acho que são coisas muito diferentes e eu não consigo muito ter noção de como que ele compartimentava isso, porque eu acho que tem o Catatal, tem esses contos que tem muito seu valor, assim, eu gosto muito, e tem uma coisa que eu acho que é fundamental e que também ainda foi pouco lida, que são os ensaios. Ele tem um livro que a editora da Unicamp fez que chama Ensaios e Anseios Crípticos, que é impressionante.
são aulas de literatura, de filosofia também, mas muito de literatura. Ele tem uma compreensão do que são esses caras que ele estava lendo exaustivamente, e são textos recolhidos que eram textos que saíam no jornal. Ele não tem uma produção acadêmica, sistemática, como grande parte da crítica literária no Brasil se faz. Ele fugiu disso, mas ele fez coisas muito fundamentais, assim. Tem um valor de olhar o Leminski como esse cara múltiplo mesmo. Eu acho que tem, como a Bruna, que tá aqui, que também fez mestrado e tal, tem alma de poeta, tem uma coisa que a poesia tá ali, meio no cerne, o que vira um apreço pela linguagem que tá sempre ali meio na frente. Mas eu acho que tem reflexão profunda e acho incrível o que ele faz nos contos também, nesses contos crônicas. Eu não consigo muito valorar, talvez eu esteja muito lendo todas as coisas juntas, assim, não sei se a Bruna entende de outro jeito, assim. Eu consigo valorar pra cima, porque eu acho que prosa de poeta é uma coisa boa, né? Muito boa. Mas, por exemplo, esse conto que você citou, O Céu Embaixo, do Gozo Fabuloso, ele pode ser lido também como um roteiro. Também. Porque são enumerações de imagens, tudo que acontece em todos os andares daquele prédio, aquilo ali também é um roteiro, aquilo ali também é uma escaleta. Eu acho que o livro que ele mais se debruça sobre a história, que é um livro sobre a história e desvendar todas as histórias numa história, que é o Agora Que São Elas, que são contos, mas também é uma novela, e a personagem principal se chama Norma. Isso é maravilhoso. E de normas, você sabe, o inferno está cheio, né? Como ele... No Agora Que São Elas, eu acho que ele tá muito mais próximo de uma prosa, mas porque a intenção desse livro era desvendar todas as histórias a partir de uma história. Então, existe ali uma preocupação narrativa de descoberta, de desvelamento mesmo do que é a narrativa. E claro que com elementos fantásticos, com elementos insólitos e engraçados, porque é o Leminski, ele não consegue ser uma coisa só nunca, e isso é a melhor parte de tudo, né? Vocês falaram aqui de ouvir ele ser lido em voz alta, e dá a impressão que é toda uma poesia para ser lida em voz alta. Além da questão da canção, convida muito a ler em voz alta, né? Assim, é uma coisa então, tem isso, e acho que as pessoas identificavam, mas ó, eu tô aqui com Caprichos e Relaxos, tem uma espécie de uma epígrafe, mas que é dele mesmo, e que ele fala assim: aqui, poemas para lerem em silêncio, o olho, o coração e a inteligência. Poemas para dizer em voz alta, e poemas, letras, lyrics para cantar. Quais é com você, parceiro. Então ele mesmo brinca com isso, né? Ele fala: minha poesia tem de tudo, tem pra ler em silêncio, tem pra cantar, tem pra falar, e você decide. Isso eu acho que é uma coisa muito bonita do Leminski, que é fazer a poesia também na relação com o leitor, tanto dando susto quanto provocando, assim, faz parte da poesia você quebrar a expectativa do leitor, você contar primeiro com um repertório comum, que sabe ditado popular, que sabe slogan, que sabe um monte de coisa que tá aí no mundo, e você ir nessas coisas assim, porque a gente, como leitor, vai completar o ditado e ele vem e corta, né? E aí nesse negócio eu falo: é claro, era isso, assim, como é que eu não pensei nisso, né? Então acho que essa poesia que conta com a piscadela do leitor é muito boa, ou que pisca pro leitor, mas ela tá ali, tá em comunicação. É como a primeira frase que a Bruna disse aqui, é isso: o Leminski é um poeta de alta comunicabilidade, e a comunicação pressupõe isso, assim, né, que você esteja conversando com alguém, assim. Se a gente voltar, assim, pra história da poesia, como retratar a história da poesia, mas assim, como a poesia se manifestava no mundo? No começo, ela era algo que era feito em roda, que era cantado. Então, pressupunha a presença de outras pessoas. Poeta, profeta era alguém que estava andando na rua coletando histórias e falando com as pessoas e falando poemas. Então tem essa agregação mesmo. E isso também tem a ver com a música, que é você... Muitos poemas do Leminski, a Miranda July tem uma frase que ela diz: a grande obra, ela nos obriga a fazer uma obra em resposta. Então eu acho que o Leminski, ele desperta isso nas pessoas que querem escrever poesia e que estão querendo conhecer poesia. Você fica à vontade de chegar naquela poesia e fazer daquela poesia sua. Existe ali uma companhia. Eu acho que todas as profissões que o Leminski exerceu, inclusive a de tradutor, existe ali no trabalho dele com a palavra também um alto grau de generosidade, que é essa coisa da partilha, da palavra mesmo, né? Da reunião e por aí vai. Ele traduziu Satírico
Lincoln, não foi? Um livro divertidíssimo e muito de compartilhar, né? Aqueles banquetes malucos lá, aqueles... Ele traduziu Satyricon, traduziu Mishima, traduziu John Fante, traduziu muita coisa, assim. E ele era conhecido pelas notas insolentes, notas de rodapé, né? O John Fante, ele tem um poema lá que ele vai... Aqui eu vou traduzir literalmente que eu não tenho tempo pra ficar trabalhando nesse negócio aqui. E essa nota ficou na edição, assim, até... Não sei se essa tradução tá circulando ainda, do John Fante. Imagino que não, né? Acho que a que existe hoje não é dele, é uma da Record. As traduções dele estão bem sumidas. Tradução nem sempre é uma coisa que envelhece bem. Mesmo grandes escritores, como a própria Clarice Lispector, as traduções dela não são muito lidas hoje, né? Tem uma que eu gosto muito, que eu reli outro dia, que eu continuo achando muito bonita, que é do Giacomo Joyce. Porque é um livro muito esquisito do James Joyce. Foi quando ele foi dar um curso de literatura em Trieste, na Itália. E aí ele próprio deu o nome desse livro a Giacomo Joyce, porque ele tem dá essa italianada. E ele se apaixona perdidamente por uma aluna. Então é um livro de paixão do Joyce, assim. Que é uma prosa esquisita, apaixonada, tem uns trechinhos e tal. E o Leminski, ele tem uma edição da Brasiliense que ele traduz o Giacomo Joyce, faz o pós-fácil. Eu acho esse livro uma pérola, assim. É uma pena que ele não esteja disponível, porque, primeiro, eu acho que esse foi o primeiro livro que eu li do Joyce, que é esse autor que a gente morre de medo, porque é de botar medo mesmo. Mas quando eu li com o Leminski ali, essa declaração de amor que é, nessa história de amor que é, e o Leminski com a sua generosidade, como disse a Bruna, eu falei, então o James Joyce também é isso. E acho que justamente por isso, acho que foi isso, foi o primeiro livro que eu li do Joyce, e quando eu falei, dá pra não ter tanto medo. O pós-fácil é super bonito e tal. Ele, dentre todas as profissões dele, ele foi professor de cursinho. Tem uns vídeos no YouTube que dá pra procurar, de trechos de aula dele. Você imagina o que é esse sujeito dando aula. Professor malucão, Pré-vestibular, né? Pré-vestibular, História assim. e redação, ele dava aula. E é maravilhoso. Um dos trechos, você bota Leminski aula, assim, você vê no YouTube. Tem um que é ele dando um exemplo de poesia, justamente falando de um grafite que tinha em Curitiba, e ele fala, o sujeito que fez esse, que eu não quero saber quem é, porque o grafite, ele é anônimo, né, o poeta anônimo, mas ele é um cara que escreve Volta Pequena, em todo o caminho que vai do centro de Curitiba até a rodoviária. Ela imagina, olha que lindo que é essa concepção de poesia. O cara põe Volta Pequena no caminho da pequena que tá indo do centro de Curitiba até a rodoviária, ela foi vendo aquilo em todo o caminho. Falei, isso é genial, porque é poesia na cidade, implica o caminho da pequena. Então tem um monte de coisa assim, a poesia mais viva e mais derramada que você pode imaginar. Só com e ainda esse Volta Pequena ainda são só as consoantes, tem um truque. Dá pra ver lá, recomendo muito que procurem esse vídeo no YouTube. Cuidado aí com o patrimônio histórico em Paraty, daqui a pouco o pessoal vai estar pichando as ruas com poemas, né? Tomara. Mas tem o livro da companhia, inclusive, traz grafites, né? Ele traz, acho que um grafite, pelo menos, que ele que é tem assim, alguns né? livros, no Lavian Close mesmo, tem vários poemas visuais, ele ficou muito perto dos irmãos Campos e foi uma coisa importante também. E agora eu quero dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters, além de vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade, e foi realizado com o apoio dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Essa página reúne vários links, referências e outras informações sobre os nossos autores, sobre o assunto da conversa e também os melhores momentos. Então é só entrar ali na seção de podcasts do site da 451.
E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado para você da revista Piauí. Rita Efren tem uma doença genética rara, além de outras comorbidades graves que exigem múltiplos cuidados e tratamentos. Mas ela acabou entre os clientes de planos de saúde que tiveram seus contratos cancelados unilateralmente no ano passado. Teve que recorrer à justiça para manter o seu plano. Ridículo, eu estava internada na UTI. Eu recebi um e-mail da Qualicorp falando assim, eles sentiam muito, mas que mesmo com os reajustes anuais de 30% a 40%, eles estão tendo muito prejuízo. E por isso meu contrato vai ser cancelado de maneira unilateral. Na edição de abril da Piauí, eu, Breno Pires, explico como os planos de saúde articulam a defesa de seus interesses, contando com aliados no Congresso, no Judiciário e na própria ANS. É a guerra da saúde privada no Brasil. E o alvo é você. E agora a gente tem um recado da Tinta da China Brasil. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e, caso não tenham ainda percebido, sou português. Sou o autor do livro Coisa que não edifica nem destrói, que já está disponível nas melhores livrarias brasileiras e no site da Tinta da China Brasil. Garanta o seu em tintadachina.com.br. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa com a Ana Lima. Na mesma época estava rolando ali a poesia marginal no Rio de Janeiro e tal, que supostamente tem muito a ver. Claro que tem, acho que esse olhar do Leminski para o cânone, para os clássicos, essa coisa erudita dele, nem sempre tem na poesia marginal carioca e tal. Dá a impressão que esse diálogo não estava acontecendo diretamente, assim. Queria saber se vocês sabem, se tem o que estava atrapalhando. Era São Paulo no meio do caminho? Você tem toda a razão. Eu não sei, eu vou emendar a pergunta para a Bruna, eu não sei se ela sabe, mas ele não está na seleção da Elo Teixeira, né? Heloísa Buarque de Holanda. 26 Poetas Hoje. Não, 26 Poetas Hoje. Era bem a época que ele estava fervilhando de produção e com coisas importantes. Não sei, é uma coisa que me intriga e que eu fiquei com muita vontade de perguntar para Elo, assim, o que era isso, né? Eu acho que certamente porque ele era muito mais filiado à turma de São Paulo, os irmãos Campos, ou como diz o Antônio Prata, os irmãos Haroldo, né? Os irmãos Campos enlouqueciam com Herudécio Pinhatari, porque achavam que ele era um herdeiro, como Caetano, né? Ele era muito mais desse pessoal do que da poesia marginal, carioca, Liana C e tal. Não sei, será que a Bruna tem uma hipótese? Eu tenho, assim, uma saída. Nunca pensei profundamente sobre isso, mas eu acho que a poesia concreta, ela estava muito interessada no pop também. E a poesia marginal era um grupo maravilhoso, mas ensimesmado na cidade do Rio de Janeiro. Claro que a gente teve poetas marginais em Brasília, no Espírito Santo, mas eu acho que estava uma coisa muito Rio de Janeiro, muito ali no balneário. E, de certa forma, a poesia concreta também estava mais fixada em São Paulo, mas tinha um olhar mais pro mundo, mais pro pop. Além de todas as pesquisas, traduções, tudo que eles realizaram, revistas, existia ali um olhar muito interessado no pop e na cultura popular, claro, de estudo mesmo. E eu acho que o Leminski, ele também estava interessado em manifestações que são grandiosas, mas muito voltadas para os interiores. Então, ele era um curioso e um estudioso da música caipira e um pouco da música sertaneja. Então, eu acho que ele estava ali voltado pro pequeno, pro local e fazendo a ponte com o mundo, que naquela época significava São Paulo, com o presente daquela época. Então, pode ser uma explicação. Tem uma revista que fez a história da literatura como se fosse uma árvore com vários galhos. Ele está pendurado ali no galho do tropicalismo, talvez, né? O Leminski, ele é um fruto do tropicalismo. Eu acho que sim. Na literatura, mesmo, né? Vamos dizer assim, o né? Catatal mesmo, para mim, é um filho direto do Oswald. É antropofagia pura. O Catatal, assim, se tiver uma sinopse, é uma exuberância de linguagem que é até difícil você dar uma sinopse. Mas se for possível, é Descartes, que veio com Maurício de Nassau, que foi parar em Pernambuco, foi esquecido lá, tenta pensar o racionalismo, fumando maconha, tendo delírios tropicais e vendo... Isso é antropofagia pura. Isso podia ser um livro do Oswald, tranquilamente, né? Você pensar assim. Então, eu acho que sim, acho que você tem razão. É muito dessa árvore da tropical
Itália. Queria que você falasse um pouquinho da origem dele, assim, quem que era? Ele era um cara de origem polonesa, é isso? Ele tinha muito orgulho de ser filho de polaco, que o pai era polaco, que se chamava Paulo Leminski também, mas a mãe era neta de negros. Ele consegue fazer isso. E ele tem uma briga com Curitiba, porque Curitiba, já esse começo do sul, bom, sabemos o que deu hoje, né? Mas tinha esse orgulho polaco de Curitiba, e ele falava que não, que ele é muito fruto dessa mistura, acho que neta de negros e do pai polaco. E nessa mistura, aí ele encontra tudo, né? Porque ele fala, eu tenho os meus polacos, mas tem a ginga, tem não sei o quê, tanto que quando ele vai escrever o Cruz de Souza, é muito nesse sentido também, de recuperar uma... Cruz de Souza, não sei se todo mundo sabe, mas é um poeta negro de Santa Catarina, que é uma coisa que pra gente é até difícil, assim, você imaginar que o maior poeta de Santa Catarina, o mais clássico, o que sobreviveu, é um negro filho de escravizados. Então, o Leminski, ele brincava com isso também, assim, com essa coisa inesperada de ser polaco mulato, né, como ele dizia, assim. O pai dele tinha esqueci, mas era um funcionário, um classe média, bem tranquilo, que teve esses 2 filhos malucos, né, o Paulo e o Pedro, e que, enfim, o Leminski me parece um pouco um milagre, essas pessoas muito curiosas, e como ele queria muito estudar, e Curitiba já não dava conta, quando ele tá adolescente, acho que com 13 anos, ele consegue uma vaga no Colégio de São Bento, aqui em São Paulo, e ele passa 2 anos, se eu não me engano, estudando para ser monge na Ordem de São Bento, que tem poemas lindíssimos. Aí que vem o latim, aí que ele aprende latim. Aí que vem o latim, ele fica estudando latim, aí ele conhece uns padres super eruditos e que ficam encantados com aquele menino que quer aprender língua, ele aprende grego, aprende latim, ele fala muito da biblioteca do mosteiro, e ele passa, do canto gregoriano, tem poemas pro canto gregoriano que são lindos, assim. Entra na coisa do misticismo, que é muito importante, e da religião, daquele sentido mais básico do religária, ele tinha uma veia esotérica, assim, mas muito por essa maravilha, e aí teve contato com todos os antigos. Diz que, eu não sei se isso é anedota, se não for é uma boa anedota, que ele foi expulso porque acharam uma foto da Brigitte Bardot no meio de um Virgílio que ele tava lendo lá. Falaram, não, esse menino não vai dar pra ser monge, não. E aí mandaram ele de volta. Ele ficou obcecado com o canto gregoriano. Tem um trecho aqui que é uma entrevista, uma conversa, né, com Guilherme Mansura, a poeta Alice Ruiz e o Otávio Ramos, de 85, publicada na Poesia Livre, que ele começa a falar da transcendência da página em branco. E isso também é oriundo desse contato com o canto gregoriano. Ele fala, durante muito tempo escrevi no espaço branco da página, a página do livro, da revista, do pôster. Agora eu poeto no tempo, na substância fugaz da voz, na música, na cadeia de sons da vida, sobretudo no corpo da voz, essa coisa quente que sai de dentro do corpo humano para o beijo ou para o grito de guerra. Meus poemas agora são para serem ditos. Para isso, tive que recuperar números, cadências, embalos. Não me interessa que nome isso tenha. Por aí vai. Maravilhoso. Lindo. Quer dizer que vamos ter canto gregoriano, então, em Paraty também, Ana Lima. É o show de abertura, né? Exatamente. Queremos. Que beleza. Queremos. Com o rock and roll, porque também tem a conexão com o rock, né? Você estava falando de Gil e Caetano, e também para mim foi o primeiro ponto de contato foi a música De Repente Me Lembro do Verde, né? Como chama? Verdura. Verdura. Que Caetano musicou, Musicou não, gravou, né? Gravou. Porque o Leminski compôs a música, né, também. E me assustava essa música por causa de vender os filhos para uma família americana, que era uma coisa que, com ali meus 4 anos, eu achei estranho ser naturalizado daquela maneira. Mas eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Exato, me senti ameaçado quando ouvi. Mas aí ele se liga nos Titãs também, né? Assim, tem até dedicatória pros Titãs. E isso é muito legal. E o Arnaldo acho o Arnaldo um grande herdeiro do Leminski. Acho ele muito herdeiro. Acho que ele tem, assim, dos concretos, da Tropicália, né? Mas ele muito na construção que ele faz dos poemas, assim, eu acho um dos. Mas acho que ele certamente tem essa... E da Alice também, né? Eu gosto, toda vez que eu gosto de falar da Alice, porque eu acho que a Alice, a viúva do Leminski, ela foi, acima de tudo, uma grande parceira intelectual e poética
do Leminski. Ela ajudou a editar o E do Catatá. Arnaldo, e depois também com o Arnaldo ela tem, se não me engano, E tem do várias... Itamar. Né? E do Itamar, também. sim. Ela soube fazer essa transição também da poesia para música popular de um jeito belíssimo. Tem músicas lindas que são letras da Alice, assim. O Paulo falou dele, eu vi pela primeira vez esse trecho da música Verdura, e o Leminski tem isso, né? A gente ouviu alguma coisa ou leu alguma coisa e não esquece. E eu lembro que eu fiquei também bem chocada com essa frase quando eu ouvi, mas eu achei tão libertária e maravilhosa. E eu me lembro de uma outra também, que agora eu não sei em qual livro tá, provavelmente no Catatal, que essa mudou a minha vida. Ele falava: o Senhor é meu pastor, vamos pastar. Então ele já estava trazendo também o conceito de pasto, que é muito escarafunchado na poesia. Pasto como a nascente da poesia. Isso também se conecta com a poesia caipira, isso também se conecta com a tropicália. Então, é um grande map mind o Leminski, né? Você vai fazendo associações e é aquela nuvem infinita. Nuvem infinita, essa é uma coisa muito que podia ser a internet. Você imagina a internet na mão do Leminski. Hiperlinks, porque ele faz muito isso, de conectar um tanto de coisa. Eu queria perguntar uma coisa sobre a Flip. A gente falou de todos os lados do Leminski, todas as habilidades dele, e a gente esqueceu de uma, porque ele publicou poesia, prosa, biografia, ensaio, tradução, livro infanto-juvenil, que é a Guerra Dentro da Gente, que ainda está em circulação. Eu queria saber, Ana, como que você vai... E a música também, a composição. Eu queria saber, Ana, como que você pensa isso na Flip de 2025? Como equilibrar a obra do Leminski, obra literária, obra musical e todos esses lados dele na programação? É muita coisa, mas eu fico tentando mapear exatamente isso, assim, o que não pode faltar. E aí, assim, as mesas especificamente sobre o Leminski, pena que eu ainda não tenho os dados certinho pra já dizer aqui, mas eu peço que todo mundo preste atenção. A gente vai fazer, antes da Flip, provavelmente em junho, já fazer um ciclo no Sesc CPF, que é o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc aqui em São Paulo, um ciclo que a gente sempre faz todos os anos, que é o ciclo do autor homenageado. E nesse ciclo vai ter, acho que 4 ou 5 mesas e atividades que são para discutir a obra, para entrar na obra. E aí eu acho que faz uma sobre prosa, um sobre poesia, um sobre a música, acho que a gente consegue contemplar. Na Flip, um pouco dessa experiência que eu estava falando lá no começo, que foi com o João do Rio, eu acho que todas essas coisas do Leminski, eu gostaria muito que elas estivessem diluídas em todos os lugares. Desde o programa principal, a Flip+, que é a programação paralela, a Flipinha, eu acho que todos esses lugares eles conseguem abarcar de algum jeito a poesia, ou o jeito de fazer, o que ele pensou de prosa experimental e de música e tal. Eu quero muito que seja possível entender todas essas bandeiras levantadas pelo Leminski. E aí o resto é quebra-cabeça, a gente vendo como que a gente vai conseguindo montar. Mas eu acho que sim, eu repito, assim, acho que a escolha do Leminski, afora a minha paixão juvenil, foi muito por isso, por entender que ele é um artista, um escritor, um poeta que aponta para todos esses lados. Eu acho que a gente tem imensos romancistas no Brasil, assim, imensas romancistas, mas seria limitante você fazer uma coisa para discutir uma obra de uma pessoa que é só romancista, por exemplo. Eu acho que o Leminski, ele abre essas cartas assim de um jeito que a gente, tudo cabe, né? Tudo pode fazer valer. E acho mesmo, eu acredito que o Leminski seja um cara que esteja muito entre nós, continua muito vivo na poesia que se faz, na canção popular que se faz, nesse jeito de pensar a literatura mais generoso, que quer chegar nas pessoas. Eu acho que ele é um autor muito presente, então não é exatamente um resgate, que eu acho que é uma coisa válida na Flip, você resgatar um autor que está esquecido. Mas é o seguinte, Ana, eu acho que tem isso, e acho que as pessoas já devem estar deixando crescer o bigode, e vão vários drinks eu vou também. lançar aqui uma ideia que o Joca Terron me deu, que é maravilhosa, que é durante a Flip fazer um concurso de sósias do Leminski. Perfeito, nossa. Só que tem que ter bigode de verdade, não pode usar um bigode que bigode grosso. Vou lançar aqui essa ideia, tem que ter um bigode de verdade. Mas eu acho que, assim, eu já disse isso aqui no 451 MHz mais de uma vez, me perdoem os ouvintes que não aguentam mais, mas eu acho que as homenagens da Flip, elas são importantes não só para fazer toda essa festa, né, mas para recolocar livros em circulação
circulação. As editoras acabam reeditando por causa da escolha da Flip. Tem livros que não seriam reeditados e que são reeditados. E esse ciclo do autor homenageado é muito importante lá do Centro de Pesquisa e Informação do SESC, ou seja, permite ao curador também se aparelhar melhor e fazer uma coisa com olhar vários aspectos da obra, da vida. Então é uma coisa da maior importância. E também de não trazer só os medalhões, né, Ana? Assim, um pouco nessa resposta do que a sua escolha, assim, quando o curador sempre está tentado a você homenagear uma pessoa que já está muito canonizada e que está inquestionável o valor, ou você fazer aquilo que a Beatriz Sábio chamava de um cânone conflictivo, que é se trazer um pouco de conflito e provocar um pouco a ordem literária, até, de certa maneira, né? Muita gente... Você sentiu que teve gente que ficou insatisfeita com o Leminski? Falou, eu senti. Eu achei engraçado, assim, porque não veio de onde eu esperava, sabe? Eu tenho não citarei nomes, mas uma grande leitora de poesia contemporânea, inclusive, fala assim, legal, Leminski, né? Aqueles haikais espertos. E eu falei, poxa, tem, mas o Leminski é tão mais do que haikai esperto. Ela, que eu só conheço isso, assim. Eu espero muito que ela leia as outras coisas, assim, né? Porque acho que tem uma implicância, a facilidade da implicância também. Isso que a gente tá falando aqui, que é um grande mérito, que pra mim que é essa poesia resto do chão, que brinca com música, com cantiga, com trocadilho, com dito popular. Tem gente que pode torcer o nariz também e achar que não é elevado o suficiente. Mas, assim, eu espero isso, assim, eu acho que a leitura reiterada dele mostra um manancial de coisas pra gente pensar, linguagem e literatura, que é muito precioso. Mas sim, teve. Agora teve coisas, gente muito mais austera, que falou, vai achar ruim, e falou, nossa, eu acho uma maravilha, como o Leminski é bom e tal. Então, eu acho que bom, o homenageado da Flip é uma vitrinona. A gente faz o que pode, mas assim, antes de anunciar, nas conversas internas, assim, a gente ficou pensando muito nisso, assim. E aí você chega numa coisa, dá pra defender? Pô, dá pra defender demais. Tem um monte de coisa, tem a obra, tem um monte de coisa boa que a gente vai fazer e tal. Então eu tô bem feliz. E muito feliz, assim, isso eu acho que é a coisa mais linda. Desde que saiu, eu tenho visto muita gente relendo o Leminski, voltando pra lá, e depoimentos de gente falando, o Leminski foi o primeiro cara que me despertou pra poesia. Eu lia isso. O primeiro livro que eu escrevi é horrível, porque eu tentava imitar o Leminski. Então tem um monte de gente que volta à obra dele, mais maduro, de outro jeito. Então eu espero que, assim, que a geração do meu filho comece a ler o Leminski, mas espero também que a nossa geração volte a ler o Leminski, pra ele ser ele é um poeta amigo, né, Bruna? Ele tem uma coisa assim, que você tem uma sensação de estar muito perto dele. Não tem esse cânone que você falou, Paulo. O Leminski tá aqui com a gente, tá nos poemas da Bruna, tá nas conversas, tá muito em todos os lugares, assim. E é muito chato e muito triste a gente ter que defender um poeta como ele, uma escolha como ele. Poxa, o Leminski ainda precisa se provar? Esses debates me decepcionam muito, mas... Mas vamos aí, a gente debate. Germe. A reação mais bonita que eu vi do Leminski, no dia que saiu o anúncio, eu tava com o Rui da Travessa, que é um grande livreiro, o Rui Campos, que é um livreiro apaixonado e que é apaixonado por poesia. E eu contei pra ele, falei assim, vai sair hoje, Rui. E ele encheu os olhos de lágrima. Ele ficou muito emocionado, assim. Ele falou, não acredito que você vai fazer isso, coisa maravilhosa, o Leminski é o máximo. Aí esse dia eu falei, não, pode vir a notícia, a gente tá muito feliz, assim, porque eu falei, o livreiro aprovou. Beleza, grande escolha. Acho que agora Paraty vai, não vou dizer ferver, porque com essa temperatura de Curitiba a gente vai precisar se agasalhar. Inclusive agora chega mais perto de novo das férias de julho, né? A gente volta às velhas Flips mais friazinhas, com menos chuva e tal, isso é ótimo. Quer falar mais aí? Já estão soltando os autores? Por enquanto, o que eu posso dizer, a gente já anunciou 2 autores. Uma é uma mexicana chamada Dalia de la Cerda, que tem um livro da DBA que se chama Cadelas de Aluguel, e que é uma mulher incrível, assim, é uma mulher de 40 anos que se auto-intitula Chola Gótica, que é uma coisa muito divertida, porque ela vai numa tradição mexicana e ao mesmo tempo tem uma narrativa muito densa, assim. E a Dalia, esse livro Cadelas de Aluguel, é impressionante, porque no México, cara, se os números de feminicídio são terríveis no Brasil,
Brasil, no México, é uma coisa assim, como que é possível ser mulher nesse país? E é um livro de contos, mas daquele tipo de conto que forma meio um romance fragmentário, porque os personagens voltam de um para outro, e ela discute abuso, feminicídio, violência doméstica, empoderamento, tem tráfico de drogas, tem os cartéis mexicanos, é muito interessante. Estou muito feliz que ela vem. E o outro autor, que também foi já anunciado, é o Sandro Veronese, do Colibri, que é um autor italiano, que é o único italiano que ganhou 2 vezes o prêmio Strega, e que é maravilhoso. O Colibri é um romanção, assim, como antigamente, quase, assim, porque conta a vida de um homem absolutamente comum, mas ele tem uma linguagem, uma narrativa que vai te envolvendo e que, ao mesmo tempo, ele não conta nada e fala sobre tudo, assim. É um livro muito bonito, e agora vai lançar um segundo. Então eu tô feliz com esses que estão chegando. Em breve teremos mais. Maravilha, vamos todos a Paraty. E antes vamos passar no Festival Livros no Centro, onde a nossa querida nova colunista Bruna Beber está assinando uma curadoria de poetas, é um edital de poesias que você lançou, Bruna. Conta pra gente aqui Eu fiz a curadoria do Megafone, que é uma programação que vai acontecer paralela à programação principal das mesas e dos debates, e serão 10 intervalos entre entradas e saídas das mesas. Eu selecionei 6 poetas para cada bloco, né, para cada megafone. Então eles vão se intercalar ali, cada um vai ter 3 a 5 minutos no microfone. Foi uma chamada aberta para São Paulo, mas tem poetas do mundo inteiro e tem poetas de outros lugares do Brasil, e que também terá participação de cantores e compositores. Isso acontece no Teatro Cultura Artística, né, que é onde tem uma das lojas da Megafauna, mas o festival ele se espalha por vários endereços no centro de São Paulo, livrarias e espaços culturais e coisas assim, né? Sesc. E o Megafone, ele vai acontecer num bar que está sendo criado ali na frente do Cultura Artística, que tem a Megafauna, né, nova, e do outro lado tem um espaço espelhado, e ali vai ser o bar. E além da curadoria, eu vou apresentar também esses poetas. Então eu vou estar dia 16, 17 e 18 de maio, de 11 à meia-noite, no Cultura Artística, para o Festival Poesia no Centro. Mas eu queria falar mais uma coisa, Ana. Eu, assim, como espectadora da Flip, e quando soube que era o Leminski, lá estarei, eu tenho um desejo, assim, de ver muitos shows na Flip. Pra gente também ultrapassar esse papo antigo de poema, letra de música, né? Shows. Então eu queria que, assim, lá dentro, que a Flip fosse uma espécie de Lollapalooza. Que a gente pudesse ver shows e tal. Vamos, a gente tá correndo atrás das parcerias, porque show tem dinheiro, tem músico, tem cachê, tem tal, e é sempre um processo, né? Essa coisa de festival, nós 3 sabemos bem que é sempre um... Mas vamos lá, eu acho que sim, tem tudo a ver ter música, né, na Flip. Precisa... Além do canto gregoriano, além do canto gregoriano. Exatamente. Não, mas é isso, é verdade, Ana, sem querer chorar as pitangas de organizadores de festival aqui. Não é brincadeira financiamento de festival literário, é uma coisa que traz muita movimentação para a economia, tanto da área do livro, como também na cidade onde ele se realiza. Isso já está provado por pesquisas, mas ainda assim a gente pena para conseguir fazer o circo acontecer, né? Mas o Leminski, certamente, a gente não vai ouvir muito ele ali, vai cantar muito o Leminski ali também, Paraty. Eu lembro daquela música que o Arnaldo canta, né? Sobre a noite, que é maravilhosa. Chama Luzes, é maravilhoso. Isso, Luzes, isso é um clima de Flip, né? Essa noite vai ter sol, né? Isso. Beleza, Ana, parabéns pela escolha. E Bruna, muito obrigado por estar aqui. Estaremos juntos aqui de novo daqui a um mês, mais ou menos, né? Obrigada, Adorei, gente. Eu obrigada. também. Adoro essas conversas. Me chamem sempre. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da escritora e ativista indígena Geni Nunes. Ela é autora de Felizes por Enquanto, escritos sobre outros mundos possíveis, que foi publicado pela editora Planeta
2024, e também Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar, publicado pela Paidós em 2023. E ela também teve aqui recentemente num papo com a Vera Iaconelli e a Marta Noil, que a gente trouxe lá da Feira do Livro 2024. A Geni está indicando Ética Bicha, Proclamações Libertárias para uma Militância LGBTQ, de autoria de Paco Vidarte. Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o livro Ética Bicha, Proclamações Libertárias para uma Militância LGBTQ, de autoria de Paco Vidarte. Esse é um livro que eu gosto muito porque ele não tem uma estética higienizada de falar sobre questões de gênero e sexualidade. É, de certa forma, um manifesto, um convite, uma dança. Eu gosto muito da maneira como a escrita é feita, então parece que a gente está ouvindo a pessoa falando. Tem essa mistura de oralidade junto com a escrita. Eu gosto também de como a pessoa autora se implica naquilo que está falando, isso para mim é bem importante. E gosto também das pistas que Elo dá para uma luta que um dos últimos capítulos chama Acabou a Fala Mansa, e eu gosto muito de pensar nessas outras estratégias. Então essa foi a dica da Geni Nunes, Ética Bicha, Proclamações Libertárias para uma Militância LGBTQ, de Paco Vidarte, publicado pela N-1 Edições em 2019. E agora, aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e também comentar o que você achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar ali no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Adriana Teixeira, a Alexandre Luiz Pereira da Silva, Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, André Viana, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schulze, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Boulos, Daniela Falcone, Diana Radomisler, Diane Maia, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa Von Handel, Érica Jorgino, Fábio Calvan, Flávio Francisco de Moraes, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Keren Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Luiz Gustavo Leme, Márcia Cristina Fraguas, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Maria Filomena Gregori, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Mário Rico Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Pedro Colgo, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bitar, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Rodrigo Moura, Samuel Valim Bolonha, Thiago Barreto, Thomas Muniz Bratfish, Valéria Medena, Valessa Lopes Baldin, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo, Viena Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 136º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 9 de maio. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.